Tenho hiperplasia prostática benigna. E agora? Essa é a pergunta mais comum dos pacientes. Qual tratamento eu vou fazer? Porque existe realmente muitas opções hoje em dia para se tratar o aumento benigno da próstata. E é sobre todas essas opções que nós vamos falar agora aqui no podcast da Próstata Brasília, com o Dr. Renato Argolo, Dr. Rodrigo Carvalho, médicos urologistas que têm mais de 25 anos de experiência no tratamento da próstata. Começando aqui com o doutor Renato, que já está há mais tempo aí nessa estrada. Doutor Renato, Vamos lá. muita coisa evoluiu nos últimos anos, Com né? certeza, Marina. Muita coisa evoluiu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E falar de próstata, falar de aumento da próstata, falar de hiperplasia benigna da próstata, para a gente é um prazer, porque é o nosso dia a dia, é algo que realmente nos dá satisfação, principalmente por isso, né? Pelos avanços que a gente vem observando ao longo dos anos. Quando a gente fez residência médica, né, Rodrigo, os tratamentos eram mais agressivos, mais complicados, os pacientes sofriam mais, tinham mais complicações, muitos problemas de sangramento, problema às vezes de disfunção erétil, problema de às vezes de incontinência urinária, internação longa. Assim como em várias áreas da saúde, a tecnologia na área médica tem avançado muito, né? E na área do tratamento, especificamente no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, a gente tem observado nos últimos anos uma revolução completa, né? Hoje a gente trata próstata com outra perspectiva, com resultados muito melhores, com muito menos sofrimento e gerando uma satisfação para nós e para os nossos pacientes que são incomparáveis com o que a gente tinha antes. Se eu não estou enganada, acho que a raspagem da próstata, né, doutor Rodrigo, é o que mais, assim, a gente escuta falar. É isso ainda ou não? Hoje a RTU, né, a Isso. ressecção transuretral da próstata, é a cirurgia mais feita no homem, de todas. Então, ela é muito tradicional, ela é muito usada, ela tem todos os benefícios, ela é resolutiva, consegue resolver o problema do paciente, mas qual que é a diferença? Então, se a gente puder mostrar aqui a imagem da próstata, A gente tem uma ilustração da próstata. então, a hora que você vai fazer a raspagem, a hora que você pega essa imagem aqui da próstata, você vai fazer Acho que ele tem que habilitar a canetinha aí, ó. um túnel aqui, ó, Aí. no meio da próstata. Então, abre um buraco na próstata para o paciente conseguir urinar. Então, qual que era uma das desvantagens que a gente falava em relação à ressecção transuretral da próstata? Sobrava toda essa lateral aqui da próstata. E a chance do paciente ter sintomas e ter que mexer com isso de novo durante a vida era por volta de 20 a 30%. Mas é uma cirurgia que é amplamente feita e você consegue resolver de uma maneira geral o problema do paciente. Existia também uma coisa, existe também a cirurgia aberta, né, cirurgia convencional, que é feita uma incisão e é tirado todo o adenoma da próstata do paciente, mas como é uma cirurgia de corte, essas coisas, ela pode ter as suas complicações, então hoje a gente tenta evitar um pouco mais, né? E daí, com as tecnologias, isso foi evoluindo. Então, da cirurgia aberta foi para a cirurgia robótica, né? Que a gente evoluiu para tirar todo o adenoma, mas ainda tinha que fazer os cortes, fazer os furos na barriga, e depois evoluiu para a enucleação da próstata. Então, a gente tira toda essa parte central da próstata, só que pelo canal. Não precisa fazer corte, não precisa fazer furo. Várias tecnologias que a gente pode fazer isso, só que a mais usada, uma das mais preconizadas é o laser, que a gente faz isso por via endoscópica. O Então, laser Rolep. o É laser isso? Isso. Rolep, Uhum, um dos lasers é o Rolep, uhum. que é o mais usado. Mas a raspagem é uma cirurgia que hoje é uma cirurgia que é padronizada, que ela é feita há 40 anos. Então, de uma maneira geral, é a cirurgia mais feita do homem. Só que hoje a gente tem outras coisas que a gente pode oferecer junto com isso daí Que para a raspagem tratamento. tem aquele pós-operatório mais complicado, né? Enfim, o pós é um Isso. pouquinho mais complicado para o homem. O tempo de internação é um pouco mais longo, às vezes fica 2, 3 dias internado, fica um tempo maior com sonda. Isso que o Rodrigo falou, né? Assim, o intuito do tratamento é a gente tentar retirar toda a parte interna da próstata, né? Isso é o que a gente considera como tratamento resolutivo.
porque a chance dessa doença voltar é muito pequena quando a gente retira toda a parte interna. Então, eu até gostaria, se puder colocar uma ilustração da tangerina que nós temos. Ah, a gente tem. Essa é clássica para os Isso, pacientes, né? isso. Para Essa mostrar ilustração bem. ela é interessante, a gente mostra, eu e o Rodrigo, nós mostramos muito isso para os pacientes, para a gente fazer uma analogia da próstata com essa tangerina. Então, a próstata ela tem uma cápsula, que seria essa casca, e tem a parte interna, que é o que cresce. A hiperplasia benigna da próstata é o crescimento dessa parte interna, que é a gente chama de adenoma. E a uretra passa ali no meio da glândula, no meio da próstata. Então, com o envelhecimento do homem, o crescimento, né, os homens jovens têm próstata pequena, tamanho de uma azeitona, depois de um limão, e às vezes ela pode atingir tamanho de uma tangerina ou até maiores. E quanto mais ela cresce, mais os gomos ali vão apertando a uretra que fica na parte central. Então, o tratamento, por exemplo, a raspagem, que o Rodrigo comentou, consegue ir lá e retirar uma parte daqueles gomos, mas não tira tudo. Então, a desobstrução é boa, sim, é uma boa cirurgia, muito padronizada, mas ainda permanece uma parte daqueles gomos. E esse homem, no futuro, ele pode ter uma recidiva, ou seja, retornar à doença e ter que reoperar. Então, a gente mesmo ao longo da nossa vida, que a gente lida muito com hiperplasia de próstata, a gente já teve que reoperar uma série de pacientes que fizeram a raspagem anteriormente. E o laser consegue ir lá junto da casca, né, junto da cápsula, e retirar todo aquele adenoma, né, toda a parte interna da próstata, ou seja, um tratamento resolutivo, e a chance de recidiva dessa doença voltar é abaixo de 1%. E quando a gente fala, então, no laser, a gente está falando aqui especificamente do laser Rolep. Agora a gente tem até imagens de vocês operando um paciente com o laser Rolep. E um paciente que, se eu não me engano, acho que tinha 235, o volume da próstata estava muito grande, né? O que é, né? Quando que o laser Rolep ele é mais indicado? Hoje, esse paciente nosso aí, ele tinha uma próstata de realmente 235 gramas. O último ultrassom dele que ele fez faz mais ou menos uns 6 meses. Só lembrando que a próstata normal tem em torno de 30 gramas, né, Rodrigo? A próstata normal tem Ou 30 seja, era gramas. muito A grande próstata essa muito É próstata. quase muito 10 grande. vezes mais o tamanho da próstata. E o último ultrassom que ele fez agora, a próstata veio com 40 gramas. Olha que legal. Então, assim, Sobrou quase nada, né? o tamanho da próstata é uma coisa que a gente gosta de falar para o paciente, mas o importante é a micção dele. Então, assim, ele melhorou muito a qualidade de vida. Então, assim, quando que a gente indica hoje o Rolep? A gente indica para todo mundo. Então, assim, ela não tem limite de tamanho de próstata para fazer. Então, assim, a gente tem até um colega aí, o Thiago, que fez uma cirurgia numa próstata de 700 gramas. Fez um Rolep numa próstata de 700 gramas. Então, assim, eu acho que é a maior próstata que eu vi fazer. Mas, assim, a gente está habituado a fazer isso com próstatas grandes, próstatas muito grandes. Isso é normal. E não tem esse tipo de limitador. Ah, próstata muito grande, vamos fazer outra cirurgia. Ou próstata muito pequena. Para qualquer tamanho de próstata, a gente tende a indicar isso. E quando tem cálculos na bexiga também, a gente consegue usar a cirurgia, o laser, para Isso. fragmentar esses cálculos. Então, hoje, a gente tende a usar outras tecnologias só em casos específicos. Então, quando o paciente tem uma próstata muito pequena e quer manter uma vida fértil, quer engravidar ainda, um paciente jovem, a gente pode usar o Reson, que é a outra tecnologia que a gente tem à disposição para fazer isso daí. Ou quando o paciente vai ter que fazer outra cirurgia associada, ou operar uma hérnia, alguma coisa assim, a gente pode fazer uma cirurgia robótica, mas para a grande maioria dos pacientes, a gente acaba indicando o laser Rolep. E quando a gente fala do Rolep, existem alguns diferenciais, né, doutor Renato? A questão, por exemplo, do ser minimamente invasivo, menos sangramento, né? Qual é o diferencial dessa técnica do Rolep? Bom, vamos lá. Como trabalha com laser, né? Então o laser ele tem uma capacidade de precisão do corte, digamos assim, de separar ali a casca da tangerina da parte interna dos gomos, ou seja, separar a cápsula da próstata do adenoma. Então isso é muito delicado. O laser é tão fininho, Marina, que entra pela uretra ali, e a fibra do laser ela tem o diâmetro de um risco de caneta. Então assim, ela é muito delicada, muito fina. Então isso a gente consegue fazer um corte muito mais preciso, e o laser tem uma capacidade de coagulação muito boa. Então ele já vai cortando e coagulando. Porque a nossa próstata ela é muito vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos, a próstata então é algo que sangra muito. Então as cirurgias anteriores
a gente lidava muito com isso, com problemas de sangramento. Com laser, não. Coisa muito rara ter um sangramento significativo utilizando o laser. Então, por ser um procedimento mais delicado, que sangra menos, esse paciente a gente consegue ter um pós-operatório muito mais suave, né? Geralmente não tem dor, né? Os pacientes não se queixam de dor, a gente muitas vezes não precisa usar nem analgésico. O tempo de uso de sonda, né? Aquela sondinha que fica na uretra, é em geral de 12 a 24 horas só. Então o paciente já sai do hospital sem a sonda, sai caminhando, ele já urina ali na nossa frente, antes de ir embora para casa. Então, os benefícios assim, são muito bons e a recuperação ela é muito mais suave. E lembrando que é um tratamento resolutivo e definitivo. A gente pode falar em cura da HPB quando o tratamento é feito com laser Rolep? Com o laser Rolep, sim. A chance de recidiva é abaixo de 1%. Então, é muito difícil dessa doença voltar. Quando não se retira todo o adenoma, toda a parte interna da próstata, ou seja, se a gente não tira todos os gomos ali da tangerina, a chance de recidivar desse homem ter que reoperar chega às vezes a 20%, 30%. E principalmente no mundo de hoje, que os homens vivem muito, né? A tendência dos homens é viverem muito. Então imagina um homem que faz um procedimento aos 60 anos. Se a gente deixou uma parte da próstata lá, e esse homem vai viver 95, 100 anos às vezes, a chance dele ter que refazer uma cirurgia e todo procedimento, não só em urologia, não só de próstata, né? Toda cirurgia, refazer uma cirurgia, sempre é mais delicado, mais complicado. Então, o ideal é isso. Opera uma vez só, resolve e pronto. E um diferencial também do Rolep acho que vocês até comentaram, né? Assim, a recuperação é tão rápida que o paciente ele quer voltar para a vida normal rapidamente. Quais são assim as restrições após a cirurgia? Os prazos, né? Pode fazer atividade física, não pode? Com quanto tempo pode ter relação sexual? O que a gente fala pro paciente que é igual quando a mulher tem filho de parto normal. Então, assim, ela não tem corte, não tem nada, mas ela tem que ficar calma, tem que ficar tranquila aí, pelo menos uns Mexeu 15 ali dias. dentro, né? Tá lá, tá cicatrizando. Então, eu geralmente aconselho uns 15 dias de repouso, ficar mais tranquilo, sem academia, sem nenhuma Mas atividade. caminhando todo dia, né, Rodrigo? Caminhando no primeiro dia, a gente já manda exatamente, caminhar, sair da cama, né? Consegue trabalhar? Geralmente a gente recomenda ficar em casa aí pelo menos uma semana de repouso até melhorar, só para cicatrizar mesmo, ficar internamente. tranquilo, uns 15 dias de atividade física, e aí toda atividade que o paciente precisa sentar, como cavalo, moto, bicicleta, spinning, e a atividade sexual também a gente recomenda 30 dias de repouso. Tá? Só por precaução. Mas assim, o pós-operatório é bem tranquilo, geralmente o paciente tem pouca dor, e é muito fácil de conduzir o pós-operatório. E uma coisa interessante também, saiu recentemente um estudo falando do uso do Rolep, né, dessa técnica com pacientes mais idosos, de 80, 90 anos. E vocês têm uma experiência clínica também com resultados muito positivos. São homens que estão deixando de usar a sonda, né, quando passam pelo tratamento com Rolep? Isso foi mais uma das revoluções, né, Marina, que a gente tem vivenciado. A gente que lida há tantos anos com próstata, então a gente pegou a fase anterior das cirurgias mais invasivas. Então, antes, chegasse um homem de 85 anos, por exemplo, com a próstata aumentada, às vezes usando uma sonda, porque a bexiga já entrou ali meio que já faliu, né, assim, já não funciona muito bem, e teve retenção urinária, etc. Às vezes virava para esse homem e falava, vai ter que ficar aí, às vezes, o resto da vida com sonda. Porque ia fazer uma cirurgia aberta ou uma cirurgia mais invasiva, às vezes ele não suportava aquilo. E era normal o pessoal ver na rua o cara andando com uma sonda e não tinha o que fazer, O velhinho entendeu? lá com a sonda. E aquilo, enfim, tá velho, usar sonda. Só que aquilo é péssimo para a qualidade de vida, um homem usar sonda. E hoje não, esses homens estão com 80, 85, às vezes 90 anos, mas com perspectiva de vida pela frente, né? Então nós chegamos a operar homens acima de 90 anos, inclusive. Isso não é uma novidade minha e do Rodrigo. Isso é estudos que tem pelo mundo, como você citou, Marina, mostrando que a efetividade do tratamento do Rolep em homens octogenários e nonagenários, homens acima de 80 e acima de 90 anos. Então isso é efetivo, dá qualidade de vida para esses homens muito idosos, sem muita agressão. Então esses homens idosos, eles vão para casa no dia seguinte do mesmo jeito, vão para casa caminhando, sem sonda, com o problema resolvido.
Então eles não estão mais condenados, às vezes, a passar o resto dos seus dias usando uma sonda na uretra. Que muda a vida da família inteira, né? Completamente. Uma outra técnica que também é usada por vocês, aliás, vocês foram pioneiros no laser Rolep aqui em Brasília, são pioneiros também na técnica Rezo. A técnica Rezo já tem um outro diferencial, né? Qual que é o diferencial do Rezo? Para quem que é mais indicado o Rezo? Tá, então a gente está sempre buscando trazer o que tem de melhor para os nossos pacientes aí. A gente teve a oportunidade de trazer o Rolep e agora o Rezo. Então, qual que é o grande papel do Rezo? Então, para pacientes jovens, então é o que a gente fala. A próstata, o problema dela não é o tamanho dela. O problema dela é se ela está obstruindo o canal. Então, às vezes a próstata não é tão grande, porque é uma medida de volume que a gente faz com o ultrassom, mas ela está entupindo o canal bem. Então, tem pacientes jovens, paciente de 40, 45 anos, 50 anos, que são muito sintomáticos com uma próstata muito pequena. E o que acontece? Quanto mais você desobstrui a próstata, quanto mais você tira toda aquela parte central da próstata, fica tão desobstruído que às vezes quando o paciente ejacula, ele tem um negócio que chama ejaculação retrógrada. Ele tem uma situação que ele ejacula, não tem problema de ereção, de orgasmo, de libido nenhum. Só que a hora que ele tem um orgasmo, o esperma volta para a bexiga e quando ele vai urinar, ele sai junto com a urina. Então o paciente não tem, o que a gente fala de orgasmo seco. Ele tem um orgasmo e não sai nada. Mas o homem que quer ser pai ainda, seria a técnica mais recomendada. Daí, nessa técnica, a gente faz uma vaporização da próstata, a gente faz uma aplicação de vapor d'água. A gente tem até dentro imagens uma ilustração bem interessante que mostra esse vapor d'água. Isso. Exatamente, olha aí. Essa é uma imagem clássica, a gente faz a aplicação do vapor d'água dentro da próstata, vapor d'água a 100 graus. Então, o procedimento aí demora esse tempo mesmo, tá? 9 segundos a aplicação, a gente faz 6 aplicações, então em 2 minutos, 5 minutos a gente acabou todo o procedimento. A gente passa uma sonda no paciente e o paciente já vai embora do procedimento para casa. Entendeu? Mas é um procedimento ainda feito no centro cirúrgico, apesar de ser muito rápido. Feito no centro cirúrgico porque é feito sob sedação. O paciente é sedado. Qual que é, então, a grande vantagem dessa cirurgia para próstatas pequenas em pacientes jovens que querem manter a ejaculação. Então, essa é a grande vantagem, a grande qualidade da cirurgia para o paciente. Isso é um dado interessante, Marina, que a gente vê é o seguinte, é a questão da ejaculação, né, do homem ejacular. Homens mais jovens, isso realmente é muito importante para eles. Mesmo que às vezes ele não queira ter filho, mas às vezes o homem tem a próstata, tá obstruído, tá urinando mal, ele precisa tratar e a questão de ejacular é algo mais importante. Para os homens geralmente acima de 60 anos de idade, por incrível que pareça, isso não é tão relevante assim. A gente que lida com isso há tanto tempo, a gente vê que eles não se incomodam com isso. Tá? Não tem problema. Ele tendo ereção, tem orgasmo, tem libido, tudo isso, como o Rodrigo disse, não há interferência com isso. E o fato de às vezes sair pouco esperma ou até não sair, isso para eles não tem tanta relevância. Na prática a gente vê que não tem tanta relevância. Diferente de um homem de 40, 45, 50 anos, que isso acaba que pesa na decisão dele, às vezes por fazer um rezo, para tentar preservar isso melhor, e não fazer um Rolep. Já os homens mais idosos em geral preferem o Rolep por ser um tratamento definitivo, né? Que a gente consegue realmente retirar toda a parte interna da próstata, não sobra praticamente nada lá. Então, assim, está resolvido o problema. O homem mais jovem, o rezo, queira ou não, permanece um pouco de próstata lá de tecido, então pode ser que no futuro ele tenha que fazer um outro procedimento. Mas a recidiva também é baixa, assim, do rezo, né? Ele tem mais recidiva porque ele não tira tanto, mas assim, eu acho que a gente foi atrás dessa tecnologia porque a gente via que tinha pacientes que davam muito valor a isso. Então, quando a gente fala de tratamento personalizado, então a gente tem que conversar com o paciente o que é mais importante para ele. Doutor Rodrigo, eu preciso ejacular. Doutor Rodrigo, eu não quero mais tratar a próstata nunca mais. Doutor Rodrigo, eu quero resolver definitivamente. Não, eu quero... Então, a gente vai
mudando os tratamentos conforme o paciente deseja ou não. Então, como isso era tinha muito paciente que tinha isso como prioridade, o fator ejaculação, então a gente trouxe essa tecnologia para tentar dar esse tipo de opção para o tratamento, entendeu? Mas ela realmente ela tem um pouco mais de recidiva do que o Rolep, entendeu? O bacana hoje, Marina, é que tratamento é, é sob medida, né? Então ele é personalizado. Então hoje a gente dispõe de cirurgia robótica, dispõe de Rolep, dispõe de Rezum, enfim, o que tem de melhor no mundo para tratar próstatas grandes, pequenas, médias, homem mais jovem, homem mais idoso, homem mais sintomático. Então, assim, essa decisão ela é tomada pelo paciente. Claro, sempre com uma conversa, vendo o que seria. A orientação, né? A Exatamente, explicação do A médico, né? consulta que a gente faz com Aham. esses pacientes, em geral, é uma consulta mais demorada um pouco, porque é uma consulta boa. A gente explica muita coisa, é uma Uhum. consulta agradável e colocamos as opções. A maioria dos homens optam pelo Rolep por ser um tratamento mais definitivo, mais resolutivo até, mas é sob medida, né? Cada um tem as suas diante de todos os dados, né, o paciente escolhe o que ele quer fazer, desde que seja algo realmente eficaz para ele. Hum. Então isso melhorou muito, muito, E muito. quando a gente pensa no pós-operatório do Rezum, como é que é um pouquinho diferente do Rolep, né? A gente tem que ser bem claro com relação a isso. Então, o paciente fica aí uma semana de sonda. A gente inicia um alfa-bloqueador para o paciente. Ele vai ficar aí uns 30 dias com um pouco de desconforto para urinar. E para atingir o pico de desobstrução, que vai desobstruir completamente a próstata, são aí por volta de 2 a 3 meses. Então é um procedimento que demora um pouco para fazer efeito. Mas depois que desobstruiu, como a próstata é pequena, ela tende a ser bem efetiva para o paciente, entendeu? Então, assim, é um pós-operatório um pouquinho mais arrastado, mas ela consegue resolver bem o problema do paciente. E a depender do objetivo do paciente, realmente é a Isso, melhor opção. exatamente. E quando a gente fala da cirurgia robótica, qual seria assim o principal cenário hoje que vocês indicariam essa cirurgia para HPB? É, hoje a principal indicação da cirurgia robótica que a gente costuma falar para os pacientes é ou quando o paciente precisa fazer outra cirurgia em conjunto, então o paciente vai precisar operar uma hérnia ou fazer outro tipo de cirurgia que vai precisar usar o robô para fazer o procedimento, que pode usar o robô para fazer o procedimento, a gente consegue fazer as cirurgias em conjunto, ou quando são próstatas gigantescas. Então, quando a gente fala que até 250 gramas, 300 gramas, a gente faz com o Rolep tranquilo, mas quando a próstata tem 350, 400 gramas, a gente tende a indicar a cirurgia robótica para fazer o procedimento. Mas, para deixar bem claro, com próstatas gigantes, independente da técnica que a gente use, é uma cirurgia difícil. Sim. Então, se a gente for fazer Rolep, é uma cirurgia difícil, se a gente for fazer robótica, é uma cirurgia difícil, mas a gente tende a partir mais para a cirurgia robótica para fazer essas próstatas gigantes, porque a gente acha que o tempo cirúrgico às vezes diminui um pouquinho, mas o pós-operatório tende a ser Felizmente, essas próstatas gigantes não são comuns, tão comuns, né, é, Rodrigo? porque hoje o homem está tratando mais cedo, né? O homem está As pessoas acompanhando acompanham, né? o Então, médico antes dela chegar nesse tamanho, E entendeu? tem um tratamento medicamentoso também para HPB no tem. início? A gente está falando aqui dos tratamentos resolutivos, cirúrgicos, mas a grande maioria dos homens fazem tratamento medicamentoso antes de partir para um procedimento, digamos, cirúrgico. Existem medicamentos para isso, esses remédios. Essa tendência pelo mundo afora tem mudado, porque antes a gente usava esses medicamentos por anos e anos e anos. Só que ao longo do tempo a gente foi vendo que a urologia mundial foi vendo que a bexiga desses homens, como a gente ia segurando ali os sintomas com remédio, às vezes a bexiga deteriora, assim, ela vai piorando ao longo do tempo. Aí quando vai fazer o tratamento cirúrgico, a bexiga já está muito pior, já está numa situação mais complicada. Então, assim, em geral, se começa o tratamento com medicamentos e chega um ponto que a gente começa a perceber que os sintomas estão voltando, a bexiga já não está tão boa. Aí, em geral, já se parte para um tratamento mais definitivo. E esse tempo varia de pessoa para pessoa? Varia muito, varia Varia muito. muito. Tem homens que tomam a medicação 6 meses, 1 ano e já não, ó, vamos resolver. Tem homens que tomam às vezes 4, 5 anos. E hoje, com
com essa questão do envelhecimento populacional, né, as pessoas, eu bato muito nessa tecla, porque é diferente. A gente, lá na nossa época de residência, eu e o Rodrigo, a gente lidava com uma população, com homens que iam viver 65, 70, 75 anos. Né? Hoje nós estamos lidando com os homens que vão viver 85, 90, 95, 100 anos. Né? E a perspectiva de aumento da longevidade humana é excelente. Né? Isso a gente tem visto já a olhos vistos, e agora com a revolução da biotecnologia que vem por aí, a tendência é a gente ver muitos e muitos homens acima de 100 anos. Então, nós estamos falando de uma bexiga, de uma próstata que vai ficar ali por muito tempo. Então, o racional disso, que os países desenvolvidos já têm trabalhado até melhor isso do que a gente aqui no Brasil, o racional é, para que tomar remédio muito tempo? Né? Se você pode tratar aquele problema e resolver. Né? Então, se um homem está com 60 anos, ele vai viver, sei lá, 95, 100, tem essa perspectiva de viver isso tudo, por que nós vamos ficar segurando isso com medicação ao longo de décadas? Não faz muito sentido. E lá na frente, às vezes, a bexiga já está tão ruim que não funciona mais, né? Então não adianta. E o homem que já fez, por exemplo, né, vocês falaram, porque é até hoje, né, a RTU, e viu que está voltando os sintomas, ele pode fazer essa segunda cirurgia com outras técnicas, o ROLEP, ele pode tratar dessa forma definitiva, tendo já feito a RTU? Com certeza. Então, assim, como é uma tecnologia, essas tecnologias que a gente tem à disposição agora são muito recentes, tem muito paciente que a gente acaba reoperando, que fez uma ressecção endoscópica, fez uma RTU e a próstata voltou a crescer e agora ele está procurando tratamento para resolver definitivamente, que ele já está na segunda cirurgia dele. E dependendo da idade, ele pode ter a terceira, pode ter a quarta, se ele fizer uma cirurgia que não vai ser uma desobstrução, uma enucleação da próstata. Então a gente costuma fazer isso e não vê muita dificuldade de fazer essa cirurgia em paciente já operados e consegue resolver de uma maneira definitiva esses pacientes. Quando a gente fala recente, tem quantos anos essa técnica da enucleação? A enucleação, ela teve um médico na Nova Zelândia, sempre tem alguém que a gente fala que é pioneiro e às vezes até mais corajoso, né? Porque iniciar qualquer técnica cirúrgica sempre envolve uma dose de coragem, porque não é simples. E, na realidade, o primeiro caso que ele fez foi em 1997, já tem até um tempo. Só que isso foi porque o laser não era tão bom, as coisas, então essa coisa ficou meio andando de lado, né? Mas a coisa tomou força mesmo nos últimos 6 anos, assim, pelo mundo afora. Então, hoje o ROLEP ele é considerado no mundo, principalmente no mundo desenvolvido, que tem isso muito mais trabalhado e estudado, como padrão ouro. Né? A técnica padrão ouro. Tem uma médica americana que a gente considera que é a melhor cirurgiã mais experiente no ROLEP nos Estados Unidos, chama a doutora Amy Cranbeck, que é uma médica que nós tivemos, aprendemos muito com ela, inclusive. E ela até fala que não é mais que o padrão ouro eles chamam de gold standard, né? Ela fala que é o platinum standard, que é mais durável, um material mais resistente, a platina. Então, ela fala que é mais do que padrão ouro. Então, foi realmente um grande avanço. E vindo de uma pessoa tão experiente quanto ela, que é uma referência para todos nós no mundo, é muito bom ouvir isso e saber que nós estamos no caminho certo, oferecendo aos nossos pacientes o que tem de melhor pelo mundo, né? E como é que é a experiência de vocês, assim, no consultório, né? O homem, mais ou menos, com que idade está chegando ali para tratar, para buscar essa informação? Os pacientes de vocês, de modo geral? Porque, recentemente, o doutor Renato até me disse que fez uma operação com um paciente de 40 e poucos anos, que é mais raro, né? O homem chega mais ou menos com que idade ali no consultório? Na maioria, assim, os homens começam, boa parte das vezes, a fazer avaliação prostática a partir dos 45, 50, às vezes 55. Mas a maioria dos homens que tem sintomas, né, que a gente vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, em geral são homens acima de 65. A maioria que precisam já. Tá? Então, assim, existem homens mais jovens que precisam de uma cirurgia, de um procedimento, existem. Mas o grosso, né, Rodrigo? Uhum. A maior parte são homens mais idosos. Eu acho que uma coisa importante é que, assim, hoje o homem está se cuidando melhor. Então, o homem vai na academia, o homem vai no médico. Isso. Então, eles estão chegando melhor para a gente e eles estão entendendo que eles têm um problema que eles precisam tratar.
Como que eles vão tratar, a gente vai conversar, a gente vai personalizar o tratamento. Vamos dar remédio, vamos fazer um procedimento a laser, um procedimento aquablation, vamos esperar. Mas eles têm a noção que eles têm um problema de saúde que tem que acompanhar, que é uma coisa que antigamente não tinha. Isso. O homem não ia, ah, eu preciso de neurologista. Não vou no neurologista. Não interessa. Então o homem está se cuidando melhor. Por isso que os pacientes tendem a chegar mais cedo no consultório. Então, às vezes a gente vê paciente com 50 anos no consultório, 55 anos no consultório, do que antigamente, que vinha com 65, 70 anos para ser tratado, entendeu? Então, acho que esse conceito de cuidar da saúde, muitos homens estão começando a pensar melhor nisso daí. Estão começando a ir atrás e buscar ajuda. Que eu acho que é muito importante. Tem melhorado muito, né? E a gente sempre gosta de falar da esposa. Geralmente a companheira faz uma diferença grande, a gente vê isso nitidamente, né, Rodrigo? Porque a participação da companheira do homem, porque ela insiste, marca consulta, leva, tem que ir, quer ou vai junto. Então isso ajuda muito nessa questão de dar um pouco mais de disciplina para nós homens, né? Nós somos um pouco disciplinados assim, nessa área de saúde. E em relação a todas essas técnicas que a gente falou, eu acho que um dos medos, né, que a gente até já tratou aqui também em outro podcast, a questão do impacto na vida sexual do homem, né? Vamos frisar aqui, tem impacto? Não tem impacto? Seja o Rolep, seja o Resum, seja a robótica, como é que é isso? Então, assim, quando a gente fala de tratamento de próstata, o homem que vai fazer uma cirurgia de próstata, culturalmente, o homem pensa em tratamento de doença de câncer. Então, isso é uma coisa para deixar bem claro. Hiperplasia prostática benigna, HPB, doença benigna da próstata, não é câncer, não vira câncer, não está relacionada a câncer. Então, é uma doença separada. O câncer, o adenocarcinoma de próstata, quando a gente trata ele tem uma chance que é inerente ao tratamento, mesmo um tratamento robótico, do paciente evoluir com disfunção erétil, com dificuldade de ter ereção. Os tratamentos para hiperplasia prostática benigna, não. Porque do mesmo jeito que o Renato mostrou a imagem da tangerina lá, que a gente tira os gomos do lado de dentro da tangerina, do lado de fora ficam os nervos que são responsáveis pela ereção. Quando a gente vai tratar o câncer, a gente tem que tirar toda a próstata, a gente passa muito perto dos nervos. Por isso que o paciente tem disfunção erétil. Quando a gente vai tratar a hiperplasia prostática benigna, não, a gente vai por dentro da próstata. Então, assim, não tem relação com libido, não tem relação com ereção, que é muito importante deixar claro, não tem relação com orgasmo. A única coisa que pode acontecer é quando o paciente ejacula, ele pode ter uma ejaculação retrógrada, o esperma ir para dentro da bexiga e depois sair com a urina. Mas com relação à ereção, ao libido, orgasmo, não tem nenhuma relação. É totalmente diferente do tratamento de câncer de próstata. Que é uma ótima notícia, né? Exato. Essa é uma preocupação dos homens, né? Os homens são, com razão, né? Ninguém quer. Às vezes um homem de 60 hoje, como o Rodrigo falou, né? Os homens hoje de 60, 65, 70, 75 anos de idade estão bem. Muitos fazem atividade física, estão magros, estão dispostos e prezam muito, e com razão, essa questão sexual, né? Então, o fato de preservar a vida sexual do homem é fantástico. Coisa que a gente, lá atrás, a gente vivenciava, às vezes, problemas maiores relacionados a isso, com técnicas anteriores, que eram mais agressivas às vezes, enfim. Hoje isso melhorou muito. Hoje a gente fala que quase sempre a gente tem só alegria, né? Os pacientes ficam muito felizes. E assim, por isso que a gente fala que é importante o homem procurar o médico. Então, assim, ele vai atrás de buscar informação, vai atrás de saber o que eu posso fazer, quais são as minhas opções. O que dá para fazer com esse meu problema? A gente vai colocar todas as opções que ele tem de tratamento, mas quem vai escolher é o paciente. E a gente vai falar, esse é o melhor por causa disso, a gente vai conversar com ele. Então, não é porque ele foi neurologista que ele vai ser tratado. O homem tem medo até de ir no urologista, de entrar. Isso. É normal a mulher levar o cara pelo braço dentro do consultório. Isso. Então não precisa ter medo, a gente vai conversar. Se você falar assim, doutor Rodrigo, eu não vou fazer nada, eu vou acompanhar. Tudo bem, a gente vai acompanhar.
que pode acontecer? Pode acontecer isso, isso, isso. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Então, a gente tem que orientar o paciente, a gente tem que buscar informação no consultório, que eu acho que isso é super importante atualmente, né? Isso. Eu acho que o mais importante é isso. O tratamento hoje é personalizado, Isso. né? Individualizado, Perfeito. conversa de forma franca, né, entre médico e paciente, e aí se escolhe o que vai fazer. Isso. Gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Tem pergunta? Manda aqui nos comentários, se inscreve aqui no nosso canal e fique atento, porque a Próstata Brasília é especialista no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Então tem muito conteúdo aqui para você. Fez sentido? Conhece alguém que vai gostar? Compartilhe esse vídeo também e fique ligado aqui no nosso canal.